Vamos ver se está ok o som para vocês aí. Hello! Olá, olá, olá! Hello! Bom dia, boa tarde, boa noite! Eu não sei em que lugar do mundo você está. Então vamos saudar todos os fusos horários desse mundão. Show de bola! O som está ok? Luz está ok, maquiagem está ok, sobrancelha está ok. E o papo dessa semana vai ser muito legal, não só dessa semana, mas aí vou participar de uma maratona de lives aqui. E já fica aqui meu convite para que você fique juntinho conosco durante essa maratona. E aproveita e convida a mulherada, galera. É sério. Convida a mulherada aí, porque o papo não é de mulher, mas com certeza a gente quer trazer mulheres para se inspirarem, motivarem. Então eu quero muito que você convide agora. Pega esse aviãozinho que está embaixo de você aqui embaixo, ó. Pega esse aviãozinho, vai lá e convida 10 mulheres que são uma inspiração para você, mulheres que você gosta muito. Vai lá e convida 10 para que a gente possa fazer essa live ainda mais incrível. Então convida 10 mulheres aqui que merecem participar desse movimento, dessa live que a gente vai fazer aqui. Um beijo, meu amor. Guilherme está na live também. Um beijo, também te amo. Lindo da tia. Meu sobrinho tem 13 anos e tá aprendendo bolsa, hein, galera? Vocês parem de enrolar. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou Carol Pfeiffer, presidente da Atom S.A., uma empresa listada na Bolsa de Valores, que ensina as pessoas a operarem no mercado financeiro e contrata as melhores. Também sou sócia fundadora do Instituto Êxito, que é um instituto formado de empreendedores para formar mais empreendedores. Então, o Instituto Êxito, eu sou sócia fundadora e olha que legal. Só tinha eu de mulher lá, né, como sócia fundadora, são 33 homens e eu tenho aí o privilégio de ter sido convidada pelo Janguê Diniz, quando eu contei pra ele que eu queria ajudar a mudar a educação financeira no Brasil. E daí a gente fundou a Câmara de Empreendedorismo Feminino e que a gente apelidou de Êxito Ladies. E nesse Êxito Ladies a gente conversa com as mulheres e mostra que se a mulherada aprender sobre empreendedorismo e sobre dinheiro, a gente rapidamente muda esse país. Porque mulher, como vocês sabem muito bem, a gente adora falar, né? Então, é isso que começa hoje. Hoje está começando aqui essa maratona de lives só com mulherada. Então, vamos conhecer uma história melhor do que a outra. Então, vai lá e convida 10 mulheres. Convida 10 mulheres que você gosta muito, que você quer ver cada dia melhor, mais animada, mais inspirada, sendo a sua melhor versão, porque é assim que a gente vai mudando o nosso país, inspirando e motivando outras pessoas. E a convidada de hoje é a Carla, que já tá aí. Cadê tu, mulher? Dá um salve aí pra mim. Manda uma solicitação aqui pra eu te convidar aqui pra live. Vamos convidá-la aqui pra live. Acho que ela perdeu a solicitação aqui. Manda pra mim a solicitação que eu já te convido aqui. Não, você não me mandou, mas eu vou te mandar. Olá! Hello! Tudo bem? Tudo bem, Carol? Tudo Tudo ótimo. ótimo. Que show! Inaugurando a nossa maratona de lives aqui só com mulheres inspiradoras. Uma Muito honra obrigado aí estar por aqui. você ter... Muito obrigado por você ter topado, por você comprar a ideia que a gente está fazendo Imagina! dentro do Êxito. E conta aí pra galera que tá assistindo a gente, né? Quem que é a Carla e conta um pouquinho sobre você pra gente. Muito obrigada, primeiro. Um prazer enorme estar aqui acompanhando esse trabalho do Instituto Êxito, participar do Instituto Êxito. É uma iniciativa maravilhosa e isso vem de encontro ao meu propósito. A Carla Vaz hoje é uma empresária que tem uma consultoria que trabalha com cultura organizacional, o desenvolvimento da liderança e também comportamento fundamental que é o protagonismo, que é o senso de dono. E tem uma plataforma também de cursos online baseado em cognição, com 5 formatos para o aluno poder escolher como é que ele quer aprender o curso. Então, eu estou há 5 anos na jornada empreendedora,
mas eu sempre digo que eu sou uma empreendedora por essência, porque quando eu fui executiva, eu sempre empreendi projetos, nunca fiquei esperando, né? Eu digo, meu chefe me pedir alguma coisa, e eu empreendi projetos que foram também premiados no Brasil, México e Estados Unidos. Então, a veia empreendedora corre aqui, ó. Que legal, isso é muito bacana, né, de escutar. E eu já aproveito esse embalo, Carla, para a gente falar sobre isso, né? Porque a maioria das pessoas, elas acham que empreendedorismo é montar empresa. Empreendedorismo é uma atitude empreendedora, algo que a gente bate muito na tecla dentro do êxito, né? Como que você vê isso? O que que é empreendedorismo para você? Para mim é isso mesmo, Carol. Eu acho que essa é uma das outras coisas que eu me identifico com o Instituto Êxito. O empreendedorismo é um estilo de vida, né? Eu somo o empreendedorismo com o protagonismo. Eu falo que a gente aprende virtudes em 4 lugares. A gente aprende virtudes em casa, a gente aprende virtudes na escola, com as instituições e no trabalho. E a virtude do empreendedorismo e do protagonismo, nós deveríamos estar aprendendo em casa. Mas a nossa educação não trouxe isso para a maioria da população brasileira. Eu falo, mas não tem problema, sempre é hora. E o empreendedorismo é um estilo de vida. Eu fui 22 anos executiva, contar um pouquinho da minha história para a galera aí que chegou, poder entender o quanto isso é realmente um estilo de vida e muda a vida da gente. Eu saí de São José dos Campos, eu tinha 19 anos, eu sou nascida lá de uma família super humilde, tinha feito um curso de datilografia, na época ainda da datilografia. Eu fiz 47 anos a semana passada, não tenho vergonha nenhuma. Parabéns! Obrigada! Que eu fiz datilografia. Cheguei em São Paulo, eu tinha uma mala de roupa e 2 pares de sapato. E eu falei, eu tinha dentro do meu coração que eu ia vencer dentro da cidade grande. Meu primeiro emprego foi como fazendo promoção de iogurte em supermercado, em gôndola mesmo de supermercado. Era a promoção do Danoninho. Dali eu fui para uma outra agência fazer promoção de bebida e eu tinha para mim que eu ia aprender e eu ia me tornar uma pessoa que ia ter uma carreira. Então eu fazia promoção de bebida de noite e de dia eu ficava lá na agência sentada aprendendo. Aí eu falava para as pessoas assim, ó, eu sirvo café, eu faço qualquer coisa que vocês quiserem. Eu tiro xerox, né? Era muita xerox nessa época, a gente não tinha internet. Eu faço qualquer coisa. Então eu doava meu trabalho de dia, não dava nada e ficava lá aprendendo, porque eu queria respirar aquele ar e eu queria mais para minha vida. Dali eu fui trabalhar numa consultoria, a datilografia me deu meu primeiro emprego como assistente, então eu ficava datilografando mailings, e aí eu resolvi entrar na faculdade mesmo não tendo condições financeiras. Mas eu encarei a faculdade, fiz o primeiro ano de faculdade, tive que trancar a matrícula, porque eu acumulei uma dívida, porque o dinheiro que eu ganhava como assistente na época não dava para pagar todas as contas, o aluguel, a alimentação. E olha, eu digo para a galera que teve muitas vezes que eu literalmente não comia à noite na faculdade, porque senão eu não tinha dinheiro para voltar para casa. Eu tive vezes, até me emociono, teve vezes de eu ter que voltar a pé da faculdade e era longe pra caramba. São Paulo é tudo muito longe. Andar a pé uma parte do caminho para poder economizar um dos trechos da condução. E aí eu vou resumir um pouco essa história aí para poder dar a dimensão do que é o empreendedorismo. E eu somo o empreendedorismo com o protagonismo, que foi o que minha mãe me ensinou dentro de casa. Eu tive o privilégio, eu falo, de ter uma mãe que me educou, apesar de ser muito humilde financeiramente, mas com valores morais, com atitude e me dando senso de responsabilidade sobre a minha vida e sobre o trabalho. Aí eu entrei na faculdade, eu juntei dinheiro para pagar a dívida que eu tinha. Aí eu trabalhava na consultoria dia de semana como assistente, datilografando mailings, que a gente mandava mala direta ainda para as pessoas nessa época. E final de semana eu fazia promoção. Eu fiz promoção do Guaranaquat, ele estava entrando no Brasil, estava sendo lançado, e eu ia nos clubes, nos finais de semana, para oferecer dose
Era uma época que a promoção, o sampling, né, que a gente chama, para degustar produto, ele era muito comum. Eu juntei o dinheiro, voltei para a faculdade, depois eu arrumei um emprego melhor, eu me formei, e aí eu fui trabalhar num banco, que foi o Banco Real, que foi a grande escola da minha vida, e lá eu tive a oportunidade de empreender muitos projetos, né? Eu falo que eu sugeri muita coisa, porque eu nunca fiquei esperando o meu chefe falar para mim o que eu deveria ou não fazer. Para mim é assim, a gente tem a oportunidade de criar coisas e promover. Eu sempre arrisco e sempre arrisquei muito. E aí eu tive uma carreira muito legal, trabalhei numa empresa que foi fantástica. Que Tá era cortando um pouco a profissional. sua. Tá me escutando, Carla? Você tá cortando. Vê se sua internet pode ficar um pouquinho melhor. O pessoal tá escutando a Carla tranquilamente? Oi? Vamos ver se é o meu que tá travando, mas a sua internet para mim tá travando um pouco. Eu te escuto, mas está travado para mim. Agora voltou. Tá travado? Posso sair da tela um Agora tá minutinho para voltando. fazer um restart aqui no meu escritório? Pode Voltou? sim. Tá, só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Fica à vontade. Galera, olha que legal. A gente já começa essa live aqui, né, com uma mulher super inspiradora. Eu vou tirar a Carla aqui para ela poder entrar de novo. Carla, só quando você voltar, você já me pede aqui de novo, eu te libero. Mas olha que interessante, galera. O que eu quero fazer, e a gente está fazendo no movimento, inclusive aqui quero mandar um grande beijo para a Lívia e para a Mirella, que me ajudam muito no Instituto Êxito. São as pessoas que fizeram isso acontecer, esse movimento que a gente está fazendo de mulheres que inspiram, o nome, as convidadas, tudo isso, elas que organizaram, né? Eu fico muito feliz de poder participar e de poder falar aqui, e de fazer essas entrevistas, mas elas que estão organizando tudo. Inclusive, quando vocês tiverem ideias de mulheres que vocês gostariam de conhecer as histórias, podem mandar para o Instituto. Eu coloquei aqui no Instituto Êxito fixado, tá? Eu coloquei aqui no Instituto Êxito fixado como que você acessa o Instituto, como que você vira parte do Instituto. Lá existem mais de 270 cursos, agora já deve ter batido 300, de graça na plataforma para você aprender sobre empreendedorismo. Olha só que importante, gente. A gente está falando aqui de mulheres que inspiram, tem grandes histórias. Eu tenho certeza que a história de vocês que estão assistindo essa live também é inspiradora, porque todos nós passamos por desafios ao longo da nossa vida. E o que a gente quer fazer principalmente nesse momento que a gente está passando de pandemia, de quarentena, todo mundo desanimado, é entender que todo mundo passa por situações adversas e que empreendedorismo é justamente essa atitude empreendedora que você pode ter. Então a Carla está falando aí sobre a história dela, eu vou colocar ela aqui de volta. Vocês viram, inclusive, que a filha dela é super presente aqui na live, né? Tá falando, mandando várias mensagens aqui, falando que ela é uma mãe incrível e tudo mais. Oi, Carla, voltou. Oi, Vamos vamos ver ver se se a tá internet certo é melhor. agora, Carol. Olha, eu tava falando que a sua filha é super participativa, né? Ela é super sua fã, isso é tão gostoso, tão É. bonito de falar, né? De ver. Ela é é minha caçula, minha outra filha ainda tá em aula. Eu tenho duas meninas Que e legal. Que ela é idades muito ela tem, legal. Carla? Tem 10 anos. Tem 10 Que anos. bonitinho. E aí, voltando, Carol, não sei que parte parou da história, mas você me fez a pergunta, né, do Sobre empreendedorismo, o que empreendedorismo, que daí eu você falou que de vida. você falando que você nunca ficou dependendo, né, do seu chefe, de alguém mandar você fazer alguma coisa. Esse é um ponto bem importante, né? A gente bate muito na tecla, galera, que o empreendedorismo é justamente essa atitude empreendedora. E eu estou gostando muito de fazer esse movimento, eu até estava reforçando aqui que a Lívia e a Mirella dentro do Êxito estão ajudando, né? Tiveram a ideia e estão executando. Na verdade, eu estou aqui
Só fazendo as entrevistas e surfando e aproveitando esse momento de conhecer pessoas tão incríveis, né? Como é o caso da sua história também, né, Carla? E todas as pessoas que estão aqui, elas passaram por alguma situação adversa, mas elas não, na verdade, o que muitos não têm é o conhecimento que isso é empreendedorismo. Então não é porque você não montou em uma empresa que você não é empreendedor. Olha só que interessante, eu vou até chamar ela para esse movimento também. Eu tenho uma grande amiga que ela assumiu a procuradoria e ela é a primeira mulher a assumir. E ela falou assim, não, Carol, mas eu no Instituto Êxito, eu não sou empreendedora, eu não tenho nada de empreendedorismo, eu trabalho no setor público. Eu falei, você tá brincando comigo? Você não entendeu nada. Então, ou seja, as pessoas, muitas vezes, elas não entendem o que é empreendedorismo. O que é você ter uma atitude empreendedora que é tão importante para que a gente possa aí mudar o nosso país, para que a gente possa sair dessa situação que a gente está nessa pandemia. Então, continua aí tua fala, Carla. É o que eu acredito, Carol. Eu acredito muito que a gente pode fazer do nosso país aquilo que a gente faz todos os dias com as nossas atitudes. As pessoas costumam dizer, né, falar mal dos políticos. Eu falo que o político, ele é um retrato da sociedade. Mas o que é mais importante? O Brasil não se resolve nas urnas a cada 2 anos. O Brasil se resolve todos os dias com as nossas atitudes diárias. Então, eu desenvolvi a minha carreira, trabalhei em grandes empresas, trabalhei em empresas grandes, médias. Comecei minha carreira no marketing estratégico, resolvi migrar para recursos humanos e todo mundo falava para mim, não, mas é muito difícil. Eu falei assim, o difícil não importa. O que importa é que eu quero e eu vou conseguir. E eu fiz uma transição de carreira daí para recursos humanos. As pessoas até falavam para mim assim, vai ter que pagar pedágio, né? Voltar para trás na carreira. Eu falei, eu não vou voltar para trás na carreira nada. Eu vou conseguir. E assim aconteceu, eu consegui. Então, o empreendedorismo, ele é um estilo de vida. A gente pode fazer isso, e como diz o nosso querido Geraldo Rufino, aproveita para empreender no CNPJ dos outros, que é muito menos arriscado e você aprende muito. Então, eu digo que por 22 anos, eu fui uma empreendedora no CNPJ de outras empresas, né? E há 5 anos atrás, eu resolvi deixar minha carreira num movimento de reinvenção e fazer uma coisa que estava no meu coração e as pessoas também falavam para mim que era muito difícil, que foi escrever e lançar o meu primeiro livro, O Dono da História. Eu resolvi escrever sobre os temas de protagonismo, empreendedorismo, liderança em formato de história. Então, é o primeiro livro no Brasil escrito sobre esses temas em storytelling. Lancei o livro, consegui lançar por uma editora que todo mundo falava para mim, nossa, mas você é desconhecida como autora, vai ser difícil lançar por uma editora. Aí volta de novo o empreendedorismo. Eu falei, não importa que é difícil, eu vou achar uma editora que queira publicar. Você já tem, eu não sei por que a gente tem essa tendência a jogar sempre um balde de água fria. Isso realmente muito cultural, infelizmente. O brasileiro ele é muito animado, ele vai e faz, ele vê uma oportunidade, ele abraça. Mas na hora de motivar, de incentivar, a gente tem essa negatividade. Olha que interessante, né? Eu fiz o método Hoffman com a Heloísa Capelas e lá você aprende bastante sobre isso. 90% de nós somos positividade. Apenas 10% é negatividade. Se 10% é negatividade, por que a gente passa mais tempo observando a parte negativa do que a positiva? Então, é difícil, não é pra mim, você não vai conseguir. Eu até filmei isso hoje, Carla, porque... Carol. Exato. Porque eu até filmei sobre isso hoje, porque eu ensino as pessoas a operarem no mercado financeiro, né? E não tem nada mais distante da realidade de alguém que quer fazer moda, a Bolsa de Valores, né? Que é o meu caso. Eu ia fazer moda, conheci Bolsa de Valores e sou apaixonada por isso. Mas tem muita gente que fala, não, isso daí, você fez o videozinho, ganhou R$1.000 no dólar, isso daí é difícil, não é para todo mundo. Eu falo, gente, a gente faz coisas tão mais difíceis do que operar na Bolsa, porque operar na Bolsa é apertar 2 botões, comprar e vender. Agora, olha só, tem gente que é médico, que tem que decorar um monte de coisa que eu acho super difícil, tem que ver sangue, gente morrendo, e fala que Bolsa é difícil, não é possível. Então, ou seja, tem muito mais coisas difíceis que a gente faz na vida. Ser mulher já é muito mais difícil, gente. Vocês não estão entendendo. Tipo, você vai passar por TPM, você vai ter filhos, você vai ficar inchada, vai ter muitos hormônios aí, tipo, pra você ter que lidar.
É muito mais difícil ser mulher do que operar na bolsa. Muito Então, mais! então, eu É acho que esse é um ponto verdade. bem importante, né? As pessoas, elas acabam sempre falando, não, isso não é pra mim, eu não consigo, ou você não vai conseguir, ou você não é famosa, você vai escrever um livro e tudo mais. Então, às vezes, muitas vezes, a gente precisa ignorar, né, o que a gente está escutando e simplesmente seguir a nossa vontade de fazer acontecer e de tentar. E se tomar um não, tá tudo bem. Uma das coisas que eu gostaria de falar, Carla, que eu vejo muito, né? E, assim, você sabe que um dado bem importante, as mulheres na bolsa, elas acabam tendo mais sucesso do que os homens. E daí, calma, gente, não é porque mulher é melhor do que o homem, mas é que no mercado financeiro existe uma coisa que o mercado não perdoa, que é a arrogância. Então, mulher, em geral, ela tem uma humildade de admitir que errou e consertar, e essa humildade, ela ajuda ela na bolsa. Isso não significa que é todas as mulheres, tá? Significa que a maior parte, uma característica muito boa que a mulher tem é essa questão da humildade. Tanto que a gente sabe muito bem que quando a gente está perdido no trânsito, a gente para e pede ajuda, a gente para e pergunta. Se você não tem um GPS, você para e pergunta, que não era a realidade antigamente, principalmente dos homens. Então, por que eu estou fazendo esse tipo de comparação? Porque existem características da mulher que ela tem que usar melhor ao favor dela. E uma delas é essa humildade de, pô, e se você chegasse na editora e ela falasse para você que você não era legal ou que ela não queria seu livro, Carla, o que você ia fazer? Não, a primeira falou, a primeira que eu procurei, inclusive. Eu falei, não tem problema, eu vou encontrar outra editora. E na época eu nem conhecia editores, eu não conhecia ninguém, na verdade, que tinha publicado um livro. Eu vivia num outro mundo, que era o mundo executivo. E aí eu fucei, achei, usei a característica que eu tinha de fazer projeto, de montar uma estratégia, montei um belo projeto do livro, apresentei para uma editora que me recebeu, que foi a editora Évora. Isso foi, eu lancei o livro. O meu primeiro livro foi em setembro de 2015 e esse ano talvez saia já o terceiro. Eu falo talvez Olha que legal. porque com a pandemia Com a atrasou programa. algumas coisas. Na verdade, atrasou muito mais, porque tem uma passagem da minha vida que eu acho importante contar para as mulheres. Eu faço aniversário 23 de julho. No dia 24 de julho do ano passado, eu fui diagnosticada com câncer de mama. Um dia Meu depois do Deus. meu aniversário. E o meu plano era de terminar o livro no começo desse ano. E o câncer, e eu achei que na minha recuperação da cirurgia, eu tive que tirar as duas mamas. Uma eu tirei 100%, inclusive. Eu ia conseguir escrever. Eu falei, vou ficar de repouso, né? Sim. Mexo só os dedinhos no computador e dá para escrever. Só que aí eu me deparei com uma situação que não é assim. Então, eu não consegui escrever no meu repouso. Passei 2 meses aí sem conseguir me mexer. Foi uma cirurgia bem grande que eu fiz. Mexeu Nossa. na axila também. E aí atrasou um pouquinho o meu projeto de entregar o livro e lançar ele esse ano. Mas eu estou lançando esse ano o terceiro livro, que vai chamar Vai à Luta, que traz a história de uma Ótimo nome. mulher. Vai à luta! Vai à luta! Vai sair a história de uma mulher. Dessa vez, o meu primeiro livro, o personagem principal é um homem. E agora eu trago uma mulher como personagem principal do livro. E a trama, ela vai se desenvolver e vai ensinar para o leitor sobre liderança, sobre empreendedorismo e sobre protagonismo, que são os Que temas que eu sou legal. apaixonada. Que legal. Nossa, Carla, isso é tão bacana, né, de falar, e esse é um ponto, né? Eu escutei isso, né? Eu sou apaixonada pelo Sex and the City, e né, eu acho que todas as mulheres aqui, quando você fala isso, o homem não sabe nem o que é, mas Sex and the City eu adorava, principalmente porque, assim, não sei, antes de pisar em Nova York, eu já amava Nova York. Quando eu pisei lá, eu tive certeza que eu amava mesmo Nova York. E daí eu adorava a Samantha, né? Samantha mais bem na vida delas, ela não tá nem aí se Sim, ela é casada, se ela tem filho, ela tá bem com ela, que é algo que a gente vê hoje né, que falta muito, não só na mulher, mas nos homens também, a autoestima, né? De você gostar primeiro de você. Esse é o ponto essencial para que você possa realmente gostar do outro, entender o outro e você possa fazer coisas melhores. Então a gente bate muito nessa tecla. E daí eu senti a falta da série, né? E daí eu falei para uns amigos meus, né, que faziam séries e tudo mais, eu falei, por que vocês não fazem? Continuam a série, criam outros personagens, era tão legal e tudo mais. é. E daí um dos meus amigos virou assim pra mim, Carol, mas por que você, sei lá, de repente não começa por um livro, né? Alguma coisa nesse sentido.
E daí eu falei, putz, seria legal, né, ter 4 traders mulheres, porque só tem homem nesse mercado. Então, 4 traders mulheres ganhando dinheiro e torrando com o que elas quisessem, sem pensar em Máximo. julgamento e tudo mais, pá, pá, pá. E me diverti com a ideia, me divertia sozinha com a ideia. E falava para um, falava pro outro. Aí esse meu amigo falou, não, começa por um livro e tal. Eu falei, puta, mas nunca escrevi livro na vida, né? Aí eu fui atrás de uma amiga minha, que é de Porto Feliz, da minha cidade natal, e ela falou que ela estava escrevendo um livro e tal, não sei o quê. E daí eu comentei com ela, eu falei assim, nossa, Samanta, por que você não escreve um livro assim assado? E ela adorou a ideia, ela adorou. Só que ela falou assim, Carol, mas eu tô cheia de projeto agora, não vai rolar, né? Aí eu falei assim, putz, mas é muito difícil escrever um livro? Ela falou, não, você tem que começar a escrever. E ela fazia alguns vídeos, né, e papapá. E eu lembrei que quando eu era criança, eu competia nos concursos de redação e eu ganhei vários concursos de redação. Eu falei, putz, eu escrevo o tempo todo, eu adoro ler, não tô fazendo nada, vou escrever. E daí eu peguei um final de semana e comecei a escrever o livro. Meu Deus! Aí eu entrei no Instagram e comecei a ler o livro. E a galera adorou, mas é bem nessa linha que você. Eu ainda não lancei, vou publicar ele agora também. É bem nessa linha que você falou do seu livro. Eu contei a história, eu ensino bolsa através da história de 4 mulheres. Então são 4 livros. Eu brinco que é uma apostila disfarçada de Legal. romance, né? Então, essa apostila está disfarçada lá e eu quero ensinar as pessoas a operar na bolsa sem que elas leiam livros chatos, aprendam economês, financeiros, que é bem a linha que você está tratando. E eu acho isso muito Muito legal, legal, porque Carol. se você for ver, isso também é uma das características da mulher, ela ensina contando histórias. Né? Você, como mãe, sabe muito melhor do que eu. Mas quando você Carol, a quer que uma humanidade criança faça chegou. uma coisa. A humanidade chegou até aqui através de história. A história é a melhor forma da gente aprender. Foi nisso que eu acreditei quando eu fui resolver história. E o mais escrever história, o mais interessante é que quando eu comecei a rabiscar de escrever, ia sair um livro técnico. Aí o meu marido, eu estava na licença maternidade dessa minha filha que estava aqui. Ele falou assim para mim: escreve história, porque você é cheia de propósito. Se não for história, você não vai espalhar o que você acredita. Eu falei, mas eu não consigo. Olha só do que a gente estava falando. E eu guardei o projeto do livro achando que eu não ia conseguir escrever sobre história. E aí um dia, num momento assim, de muita lucidez, eu tirei o projeto da gaveta e falei, é hoje, eu vou escrever e esse livro vai sair. Parabéns pelo seu livro, Carol. Obrigada, parabéns se for lançado bom aí. Calma. Mas isso é muito legal. Eu acho que assim, você contar histórias é a primeira coisa. Nós somos contadores de histórias, eu acho que esse é um ponto. E isso faz, motiva, isso incentiva. E a gente precisa realmente. A intenção das lives é essa, galera. A gente está aqui contando as nossas histórias para vocês. A gente está Sim. tentando mostrar que é possível, que você tem capacidade, que você é uma mulher empreendedora. Então, se você é um homem e está assistindo essa live, não esquece depois de pegar e mandar para a mulherada que você conhece. Porque nós precisamos entender o poder que nós temos na sociedade, gente. Porque é o que a gente falou aqui. A gente acaba compartilhando com as amigas, com o namorado, com o marido, com os filhos. A gente sabe que a gente fala pelos cotovelos, olha aqui, né? A gente sempre tá falando. Então, é assim que a gente muda o Brasil. É quando a gente não fica dependendo de ninguém. E quando a gente realmente fica focado em dar o nosso melhor, fazer a nossa melhor versão. Agora, Carla, conta pra gente aí, quando que foi pra você, assim, um divisor de águas? Eu acho que deve ter muitos momentos, é difícil até às vezes da gente escolher um. Mas um divisor de águas que você falou assim, nossa, você estava desanimada, mas você falou, não, eu vou dar a volta por cima. Você teve uma atitude e isso realmente te ajudou a sobreviver naquela situação. Ó, como você falou, tem vários momentos. A minha história é marcada por grandes desafios, né? Essa jornada empreendedora de 5 anos, não só eu, por exemplo, tive câncer agora ano passado, mas meu marido, em 2016, tratou leucemia. Então, Meu 2 Deus. cânceres, isso, numa família. Então, assim, um momento de muito desafio. Mas o grande momento, assim, que eu acho que mexeu. Teve 2 grandes momentos. Um foi quando eu resolvi sair de casa, que eu falei, eu vou mudar a minha vida, que me ofereceram daí esse emprego de promotora de iogurte. E eu falei, não importa, eu vou fazer, eu vou juntar dinheiro e vai dar certo. E o segundo grande momento foi quando eu resolvi deixar a minha carreira, que era uma carreira bem sucedida,
E eu lembro que na época que o meu marido teve, foi 2016 que ele teve o tratamento de câncer, que ele fez quimioterapia, a gente estava numa situação muito complicada financeiramente, porque era o auge da crise do Brasil, né? Eu começando uma carreira nova, e aí eu tive um momento que um amigo meu falou o seguinte para mim, o Herbert Steinberg, se ele estiver por aí, ele participa do Êxito também, é um querido, e ele falou para mim o seguinte, eu falei, nossa, Herbert, o que eu faço? Eu tinha uma carta proposta para voltar a ser diretora de recursos humanos de uma grande empresa e eu não queria ao mesmo tempo, porque eu queria seguir o que estava dentro do meu coração. E ele falou para mim o seguinte, Carla, se o que você está fazendo hoje é o que você quer fazer daqui 5 anos, come o carro se for necessário. Porque ninguém garante que daqui 5 anos o mundo vai estar diferente. E olha só, 5 anos se passaram e nós estamos na pandemia, o mundo está muito pior do que estava lá atrás quando eu resolvi deixar a minha carreira. E eu segui o que estava no meu coração. E eu fiz isso, eu comi o carro, literalmente. A gente vendeu o carro, vendeu moto, vendeu um monte de coisa que a gente tinha, gastamos assim o dinheiro que a gente podia e não podia. Eu falo que a única coisa, o meu limite era a minha casa, a única coisa que eu não ia me dispor era da casa que a gente morava. E aí a gente fez tudo que foi necessário, mas foi um grande momento de decisão de que assim, eu não vou deixar tudo isso que está acontecendo vencer e nós vamos em algum momento conseguir chegar onde a gente quer. Então esse foi um grande momento de virada da minha vida, de muito desespero. Minhas filhas eram pequenas ainda, a Ana Helena tinha 5 anos, o meu padrasto estava numa cama com AVC gravíssimo. Então, assim, era um momento muito difícil, assim, e eu posso dizer o seguinte, passou, tudo mudou, meu marido Como ficou tudo que é ruim, bom, gente, passa. Tudo que é bom passa, mas passa. tudo que é ruim também passa. A gente E tem o que que me lembrar isso, fez né? A gente vai segurar, acabar isso. e o que me fez segurar tudo isso, por isso que eu falo que o protagonismo, ele salva vidas. Ele Com salvou certeza. minha vida em muitos momentos. Eu tive o câncer, eu em nenhum momento passou pela minha cabeça que eu não ia vencer o câncer. Em nenhum Que legal. momento. Então, acreditar que você pode assumir a responsabilidade por tudo que acontece na sua vida, eu falo que o mantra do protagonismo é o que eu ainda não fiz, que se eu passar a fazer, aumenta a minha chance de ter resultado. Então, quando você traz isso para você, como diria Pablo Neruda, você é livre para fazer as suas escolhas, mas você é refém das consequências. E eu tenho isso Com muito certeza. forte para mim, que a gente tem escolha. Você não comanda o que está fora de você, né? O trânsito, o dólar, o governo, o país, a crise, a pandemia, mas você escolhe como você vai lidar, como você vai reagir diante das circunstâncias. E aí, quando você não tem os recursos necessários de conhecimento, você se ajusta, aprende o que você tem que aprender e, ó, como diria um amigo meu, toca o sarrafo. Isso é muito bom, isso é bem verdade. Você falou de algo bem importante, né? Que eu acho que vale muitas coisas importantes que você falou aqui, mas sobre reforçar que o meu pai falava uma frase bem que me marcou bastante, que é liberdade com responsabilidade. Então, quando você tem a liberdade, você pode fazer o que você quiser da sua vida, mas tem a responsabilidade de assumir as consequências disso. Então, todas as suas ações, elas vão ter uma consequência. Você tem que ter essa responsabilidade, isso muito claro na sua mente, porque é isso que vai fazer a diferença. Então, quando você decide lutar, quando você decide tomar um risco, quando você pode dar certo, pode dar errado, em alguns momentos vai dar muito errado, e você vai ter que realmente ter essa noção de que as coisas precisam de uma nova direção, ou você precisa de uma nova motivação, então você precisa ter essa responsabilidade para o seu lado. Esse é um ponto bem importante. Agora, galera, olha como é interessante, né? De todas as histórias, sempre que você pega uma pessoa que deu muito certo, que está dando muito certo e que deu uma reviravolta na vida dela, perceba que tem uma coisa bem comum, que é a vontade de vencer, a vontade de dar certo. Então, beleza, precisa vender o carro? Vamos vender o carro. Muitas vezes, cara, eu recebo mensagens, para quem não sabe, galera, eu ensino as pessoas a operar no mercado financeiro.
Inclusive, a gente abriu hoje as inscrições da Jornada da Mulher Investidora, né? Onde eu ensino a mulherada a poder ganhar dinheiro com bolsa de valores, fazendo isso de qualquer lugar do mundo. E às vezes eu recebo mensagem do tipo, ah, Carol, me ajuda porque eu tô apertado, ou me ajuda porque eu me endividei, ou me ajuda por causa disso, daquilo. E a pessoa não toma a responsabilidade dela, ela sempre quer que alguém resolva os problemas dela. Gente, tem gente que escreve assim, não, porque eu tava. O último dinheiro que eu tinha, eu comprei um carro. Eu falei, porra, mas você precisa de um carro ainda, mas no meio da quarentena? Precisa mesmo, entendeu? Ou seja, você tá tomando uma decisão que não é o que você precisa naquele momento. Você precisa pensar em você, né? Então, quando você abandona um emprego que você tinha e você toma a iniciativa de empreender, você tem que entender que você está fazendo isso por você e por mais ninguém. Não é porque ele falou, o ciclano te deu uma ideia ou fulano te deu uma dica, não é por essas pessoas. Você tem que fazer por você. Se você está confiante na sua decisão, isso vai dar muito certo. Uma das coisas que a gente tem que aprender é parar de jogar a responsabilidade no vizinho. É sempre, é culpa do governo, é a culpa do trânsito, é culpa do não sei o quê. Eu sei, galera, ninguém esperava uma quarentena. Ninguém esperava uma pandemia. Agora, isso não significa que você que já estava todo apertado, todo enrascado, todo não sei o quê, tipo, putz, a culpa não é da pandemia. Muita gente já estava aí endividado faz muito tempo. E, claro, foi um agravante. Agora, você ganhou uma chance de repensar, de refletir sobre tudo isso. Pô, será que o que eu estou fazendo vai me levar para onde eu quero estar? Será que o que eu estou fazendo vai me trazer conforto, tranquilidade financeira? Uma das coisas que eu fico mais impressionada é como a gente coloca na mão de um empresário a responsabilidade do nosso sucesso financeiro. Uma das coisas bem verdade. importantes que a gente precisa tomar conta, né, é de pensar em ser multi-receitas, gente. O que é ser multi-receitas? É você não depender só do seu salário. Se você pega o seu salário e torra seu salário, você depende só do seu salário. Aí está um grande erro. Porque se vier uma crise, ou se aquele empresário, vamos imaginar que eu sou uma baita empresária, a Carla trabalha comigo. Só que do nada eu tomo uma decisão errada. Ela está 100% refém da minha decisão. Você acha que isso é normal? Lógico que não. Lógico que não. Então você nunca pode ser refém de ninguém. Nem da opinião dos outros, nem do salário dos outros, nem de ninguém. Você tem que realmente tomar a responsabilidade disso e pensar em ser multi-receitas, né, Carla? Por isso que eu falo que a gente Cortou, tá aprende travando um virtudes em pouquinho. 4 lugares e o primeiro é em casa. Se as pessoas aprenderem de pequena, e essa é uma das coisas que eu faço palestra em comunidade, não é exatamente o meu trabalho hoje falar só de protagonismo. Na consultoria a gente tem um método que a gente chama de vire o jogo, que a gente ensina empresários a virar o jogo do negócio e desenvolver a cultura organizacional. Eu falo que a cultura é a arma secreta de qualquer empresa de sucesso. E muita gente não sabe que a cultura é gerenciável. Eu tive a chance na minha vida de trabalhar numa empresa há 20 anos. Cultura tem 4 anos no mundo que se fala de cultura organizacional. Edgar Schein, no MIT, lá nos anos 80, que ele popularizou isso no mundo. E eu tive a oportunidade, o privilégio de trabalhar numa organização que foi o Banco Real, muito próxima do presidente da época, Fábio Barbosa, que me ensinou absurdamente sobre isso. Então, toda essa experiência da carreira, eu trago isso hoje para as empresas, para ensinar que cultura é gerenciável, porque todo lugar tem uma cultura. E eu digo para as pessoas o seguinte, ou você gerencia a cultura da sua empresa, ou ela vai gerenciar você. Sim. Então, você precisa fazer isso de forma consciente, e eu tenho um método que eu desenvolvi a partir da experiência com as grandes consultorias globais. Eu trabalhei com das maiores consultorias desse país e internacionais, através das empresas que eu trabalhei, e aí eu vi o que fazia sentido e fazia a coisa decolar. Então, eu trago isso. Agora, onde eu quero chegar? A base de qualquer cultura saudável são 2 competências que a gente tem primordiais. Uma é o protagonismo e a outra é a abertura para a mudança. Se você quer implantar uma cultura organizacional e não tiver pessoas que pensam como dono ou sejam protagonista ou accountable, cada um dá um nome, mas a essência é a responsabilidade, e pessoas abertas para o novo,
você não consegue fazer nenhuma transformação e não consegue implantar nenhuma cultura de sucesso. E cultura hoje é o ativo de maior valor das organizações, porque são E esse é pessoas que fazem negócios. Esse é um ponto tão importante, né? Porque eu vejo que não existe a devida atenção a algo que é tão importante e que muda totalmente a diferença, né, de uma empresa e até do sucesso dessa empresa. Então, eu acho que esse é um ponto bem importante. Olha só que interessante, né? Quando a gente fala, por exemplo, de cultura e tudo mais, algumas empresas, elas pegam e você tem os colaboradores são empreendedores, mas às vezes o chefe, o líder, não é empreendedor. Ou seja, ele não está aberto a receber sugestões, críticas, planos, projetos, nada disso. Ele fala, vocês vão fazer o que eu tô falando e pronto, acabou. Pronto, já morreu por ali. E às vezes, inclusive, cara, eu recebo isso de algumas pessoas, falando assim, Carol, mas eu tenho 2 empregos, eu não consigo, né, operar na bolsa, eu não consigo estudar e tudo mais. Primeiro que eu falo para todo mundo, você não precisa de 2 empregos. Mesmo falando de multirreceitas, não é ter 2, 3 empregos, galera, nada disso. É você não ficar refém de uma única receita. Agora, o ponto é, se você pegar uma empresa e você apresentar um projeto para essa empresa, para ela aumentar faturamento, reduzir custo, é o sonho de consumo de qualquer empreendedor, tá? Vamos separar, não de qualquer empresário, porque o empresário pode ser que ele não seja empreendedor. É o sonho de consumo de qualquer empreendedor. Então, quando você tem uma mentalidade empreendedora, essa pessoa que já tem também a mentalidade empreendedora na empresa, ela vai querer te pagar mais, ela vai querer adotar uma meritocracia. E quando você trouxer resultado, ela vai querer que você cresça junto. É claro que, galera, não existe esse sonho de vou apresentar um projeto e a minha empresa vai me pagar mais dinheiro. Ela só vai te dar mais dinheiro se ela ganhar mais dinheiro. Então, primeiro você precisa dar para depois receber. Olha que coisa bem simples que a gente fala o tempo todo e executa bem pouco, né? Então, esse é um ponto. Quando a gente fala, olha da importância, e por isso que eu gosto tanto do êxito, eu falei até, desde o primeiro dia que eu conheci o Janguê, eu falei, gente, mas quando essa galera for treinada, eu quero contratar essas pessoas no meu time. Porque uma pessoa com uma mentalidade empreendedora, gente, ela não cresce sozinha, ela leva o time inteiro. Ela é uma espiral positiva, que todo mundo começa a pensar assim também. E a mesma coisa ao contrário, quando você tem um time onde só pensa, putz, eu preciso cumprir o horário às 18 horas, 5 para 6, a pessoa já está pronta para ir embora, ela não está nem aí para nada, ela só está lá para executar as coisas, ela puxa também o time para baixo, né? Perfeito. Esse é um ponto. Você falou uma coisa assim importantíssima. A sua primeira pergunta é de empreender, né, dentro de uma empresa que não necessariamente abriu um emprego. Eu nunca, nenhuma vez fui embora no horário porque era hora de ir embora, porque tinha acabado o expediente. Eu já fui aquelas pessoas, as pessoas falam que eu sou workaholic. Não, eu sou apaixonada pelo que eu faço, não importa onde eu tô. O senso de responsabilidade é muito grande. Eu já fui daquelas que esqueci o carro, que fechava o estacionamento e 2 horas da manhã eu me dei conta e eu não podia ir embora porque o carro estava preso no estacionamento. Porque eu estava envolvida, criando projetos, fazendo aquilo que faz diferença. Aí as pessoas falam, mas você foi promovida. Algumas vezes fui, tive uma carreira muito legal. Mas o que eu digo é que quem mais ganhou foi eu. Porque hoje eu tenho um conhecimento e um repertório que é meu e ninguém tira de mim. Eu tive um chefe maravilhoso no banco, que foi o primeiro, aliás, foi ele que me contratou, o Nardini, e ele dizia para mim, o que você conquista, Carla, é seu e ninguém mais vai tirar de você. E o conhecimento te liberta. O conhecimento te liberta. Esse é uma coisa maravilhosa. Olha que legal, a educação empreendedora vai transformar o futuro do Brasil. É o que a gente mais fala dentro do êxito. É por isso que a gente bate muito na tecla, galera. Então, presta atenção. Você tem mais de 270 cursos de graça sobre empreendedorismo. Lá tem mentoria. Você tem a chance de fazer mentoria com a gente lá, para que você possa desenvolver a sua mentalidade empreendedora. E você se desenvolver como empreendedor. Você vai ser a pessoa mais desejada desse universo, porque você está dando valor a você. Quando você se assume empreendedor, você está dando valor à sua vida. Então, mulherada, pelo amor de Deus, entenda, todas vocês são empreendedoras, principalmente... Ah, mas eu nem trabalho fora.
Se você cuida da família, você é muito Muito empreendedora. empreendedora. Porque dá muito trabalho cuidar de uma família e é o mais desafiador, porque para o seu marido, seja quem você casou, ganhar dinheiro, ele precisa estar bem. E para isso você está cuidando das coisas, você está cuidando da educação dos seus filhos. E a gente acredita muito nisso. Quanto mais mulheres aprenderem sobre empreendedorismo, mais as crianças vão aprender sobre empreendedorismo. Olha que interessante a fala da Carla. Ela aprendeu isso com a mãe dela. E eu até falo, Carla, que dinheiro, por exemplo, as pessoas às vezes acham que é sempre vinculado ao homem, né? A maioria das mulheres às vezes fala para mim, não, mas eu vou perguntar pro meu marido, ou eu vou falar pro meu pai, ou eu vou falar pro meu namorado. Eu falei, é para você. E o primeiro dinheiro que uma criança tem contato é com a mãe. É a mãe que leva no supermercado, é a mãe que dá o dinheirinho da escola. O primeiro contato sobre dinheiro é com a mãe. Então quem tem que aprender sobre dinheiro é a mãe, porque daí a gente impacta direto a criança, a gente impacta direto os filhos. E esse é um ponto. O que você falou, eu também aprendi em casa. Eu sou uma sortuda, porque a minha mãe é uma baita empreendedora, uma pessoa que eu sempre admirei. E que detalhe, galera, não confundam também. Uma mulher empreendedora, ela não vai cuidar da família ou não vai cuidar da casa. Pelo contrário, a minha mãe sempre estava lá. E ela sempre cuidava da nossa alimentação, da casa tá bonita, sempre gostou de jogo americano, de coisas bonitas, não sei o quê. A gente nem tinha muita grana, né? Nem tinha grana nenhuma, casaram super cedo. Quando a gente, né, quando eu, meu irmão e minha irmã nascemos, e ela já estava preocupada com a cortina, com o jogo americano, da coisa ser bonita, de fazer, não tinha dinheiro para comprar, fazia. Foi assim, inclusive, que começou a confecção dela, ela fazendo roupa para minha irmã, porque ela não tinha dinheiro para comprar uma roupa bonita, então ela fazia essa roupa, e daí todo mundo achava linda, e daí todo mundo, ela viu que era uma oportunidade, começou a vender. Então, ou seja, a gente sabe o papel da mulher, a gente sabe como a mulher pode inspirar. Se você é uma mulher, você tem que entender que você se tornar cada vez mais conhecedora de empreendedorismo e de dinheiro, a gente vai mudar famílias. A gente não está mudando mais pessoas, a gente está mudando famílias. E se a gente mudar famílias, a gente muda rapidinho a nossa situação no Brasil. Não é mesmo? É isso aí. É isso mesmo, Carol. Carla, você gosta de coisas de casa? Porque a sua filha é super sua fã. Então eu acredito que você é uma super mãe. Então conta pra gente como que é seu dia a dia como mulher também. Porque a galera acha que você só trabalha, né? Não, o meu dia a dia é bem intenso. A gente acorda cedo, eu tomo café da manhã. Até hoje eu estava meio cansada de manhã, porque eu perdi o sono à noite. A minha filha ficou brava, e aí, mãe, levanta, vai lá, toma café da manhã junto. Aí elas fazem a aula, eu faço minha ginástica. Eu vou caminhar agora, não tem academia, mas eu faço caminhada aqui onde eu moro, na rua. Tomo meu banho, trabalho, almoço. Eu trabalho já em home office há 5 anos. Desde que eu montei um escritório equipado dentro da minha casa. Até estúdio aqui no meu escritório a gente tem. E fico com as meninas. Na hora do almoço, a gente almoça junto. Isso foi uma escolha também para poder estar mais perto delas, porque quando eu era executiva, eu trabalhava demais e era distante, então não tinha condição de estar muito perto. Trabalho normal, à noite a gente fica junto sempre, conversa, lê história, conta sobre o dia. A gente tem uma regra que a gente na mesa não tem nem televisão onde a gente faz as nossas refeições, não pode ter celular, porque a gente precisa conversar. E eu sempre pergunto para elas, a minha pergunta de todo dia é: o que você aprendeu hoje? Porque todo dia a gente precisa aprender alguma coisa. Se não aprendeu, pega uma palavra, vai lá no dicionário e aprende sobre essa palavra no dicionário. E aí a semana é muito corrida, então é meio nesse esquema. Mas final de semana eu me dedico 200%. Eu adoro cozinhar. Então, final de semana, o meu ritual é poder cozinhar para a família, cozinhar para os amigos e ficar todo mundo em volta de mim na cozinha quando eu estou preparando alguma refeição. Então, essa é mais ou menos a minha rotina. E quando eu estou escrevendo, que nesse último livro que eu vou lançar agora, o Vá à Luta, eu escrevia de madrugada para não comprometer muito a rotina das minhas filhas e a rotina da casa. Então, eu acordava às 4 da manhã, escrevia até às 6. Aí eu ia tomar café da manhã com elas e dar conta da rotina. Então é sempre uma Olha fase só, muito galera. exaustiva. Não, esse é um ponto bem importante, né? Quando a gente quer alguma coisa, a gente faz, organiza a agenda e dá certo, né? Então, por exemplo, eu gosto de fazer esportes de manhã,
porque à noite, geralmente, eu vou ter alguma live, eu tava com os meus alunos e tudo mais, e daí não vou conseguir cuidar de mim. Então tem que ter um momento que eu tô cuidando de mim. Então, por exemplo, quando você coloca para escrever o livro às 4, você está cuidando de você. Você está fazendo algo importante para você. E galera, se organizar a agenda, dá tempo de tudo. E não precisa abrir mão de uma coisa para outra. Eu também sou dessas que adoro cozinhar. E é tão engraçado que toda vez que eu posto que eu cozinhei, alguma coisa do tipo, eu falo, nossa, mas você sabe cozinhar? Gente, tipo, por que assim? Tem um preconceito já. As pessoas acham que uma mulher empreendedora, uma mulher bem-sucedida, ela não faz coisas de casa. Uma vez, inclusive, rolou uma polêmica no tempo lá da Marcela tal, Temer, que saiu aquela reportagem dela, Bela Recatada e do Lar. E eu falei, gente, mas vocês estão preocupados com isso, vamos fazer isso, porque eu tava, né, numa rotina ali de querer compartilhar conhecimento sobre dinheiro, sobre bolsa e tudo mais. E daí escreveram pra mim, não, porque não sei o que, vai lá bater bolo, vai não sei o que, nananã. No outro dia eu sou voluntária de um museu, a gente ia fazer um café da manhã e eu ia fazer mesmo o bolo, eu fiz o bolo, né? E daí eu falei assim, olha, eu bato bolo, eu opero na bolsa, eu faço o que eu quiser, isso não me diminui como mulher. E se eu não gostar de cozinhar, tá tudo bem também. Então, ou seja, uma das coisas que a gente precisa deixar claro, mulherada, principalmente as mulheres, você se tornar empreendedora, uma empresária, isso não significa que você vai deixar sua família de lado, ou isso não significa que você vai ser menos mulher ou menos feminina. Dá para fazer as duas coisas. Um ponto crucial, ser menos feminina. Eu sou de uma época na carreira executiva onde as mulheres, inclusive eu fui gestora de área de diversidade, e eu li uma pesquisa que as mulheres estavam impostando a voz de uma fonoaudióloga defendendo uma tese de doutorado na USP, que as mulheres estavam impostando a voz igual ao homem para poder ter respeito. Porque é uma época onde a inspiração de líderes eram todas masculinas. E eu venho sempre nessa minha trajetória falando que a gente pode ser, eu falo que é o Mundo E. Aliás, é o nome da minha plataforma, Mundo E. Porque a gente pode ser várias coisas. Não é excludente. Então, você pode ser mulher, e amiga, e cozinheira, e escritora, e voluntária no Instituto Êxito, tudo que você quiser. Então, esse mundo que a gente vive hoje é extremamente libertador. E fazer tudo isso com feminilidade, com amor, não ter problema de falar de amor, de oferecer carinho. Então, essa é uma reflexão que eu trago para as mulheres, que o mundo precisa de amor e precisa de carinho. Inclusive os homens. E se as mulheres endurecerem seus corações, a vida aí vai lascou ficar muito o mundo. pesada. Não, daí lascou, porque se mulher já é mais carinhosa, mais atenciosa, se doa mais, se ela pegar e fechar né, e ficar dura, pronto, daí lascou, gente. Então, a gente tem que entender que homens e mulheres são diferentes. Aqui a gente não tá em nenhuma competição, nenhuma disputa. Vamos aproveitar. Vamos colocar eles para fazer trabalho braçal mesmo, que eles já nasceram com mais músculo do que a gente. Vamos ser inteligentes nesse ponto. Eu não e é claro, nada, e dá valor. Então vamos dar valor para isso, né? Para que a característica que a mulher tem da sensibilidade, do carinho, da atenção, do amor. Então a gente sabe o amor. E o amor, ele começa pelo amor próprio. Então, eu acho que tudo que a gente está falando aqui, ele se resume ao amor próprio. Então, quando você aceita aprender, quando você aceita evoluir, você está aí focando em você. E se você focar em você, você vai fazer bem para as outras pessoas. Então, ao invés de ficar se preocupando, vamos mudar o mundo? Calma. Vamos mudar aqui, ó. Primeiro aqui dentro, para depois mudar o mundo. Exatamente. Carla, o possível é um ponto de vista. É só um ponto de vista. Como diz a música, né? É só uma questão de opinião. Quiserem fazer a diferença, começando pela sua própria vida, vale a pena. Porque realizar sonho, inclusive, é muito gratificante. Com certeza. Faz a gente se sentir muito bem como ser humano. Que ótimo. Carlinha, estamos chegando ao fim da nossa live. Passou muito rápido. Sim. Queria agradecer imensamente o seu tempo de inspirar, de compartilhar, de motivar. Desejo muito sucesso, ainda mais para você, porque quanto mais você brilha, mais você inspira, e é o que a gente está precisando. Então, um grande beijo para você. Carol. Muito obrigada. Um prazer estar aqui. Eu espero que as mulheres e os homens conquistem seus sonhos e seus propósitos, porque a vida é curta demais para a gente deixar ela passar reclamando da vida. Um beijo carinhoso no coração de todo mundo.
Top, top. Galera, quem não sabe, a gente tem um grupo aqui no Telegram, então dá um print para você participar lá do Instituto Êxito e a gente está com uma jornada da mulher empreendedora. Então você tem uma jornada lá dentro do Instituto Êxito. Todas as informações a gente passa para você no Telegram. É só dar um print, marca a gente, aproveita, né? Já marca a Carlinha aí e me marca, é só você marcar a gente também. Carol, e você vai receber o Telegram. Ó, só para encerrar, eu esqueci de dizer uma coisa. Quinta-feira eu vou fazer palestra no Êxito sobre cultura organizacional. Então, quem quiser tá convidado. É transmitido no canal do Êxito do YouTube para todo mundo que quiser assistir. Que top! Então, ó, galera, quinta-feira, o melhor jeito de você não perder nenhuma data, nenhum comentário, nenhuma informação é dar um print que aqui está o grupo do nosso Telegram. Um grande beijo para vocês. E se você perdeu o grupo do Telegram, beijo. marca a gente que a gente manda para você. Grande beijo, Carlinha! Tchau, obrigada, Carol. Beijo no coração. Tchau.